Para conversar agora com Rafael Cardoso, economista-chefe do Daycoval. Rafael, obrigado por estar aqui com a gente no CNN Money. Qual é a tua leitura desses números recentes do mercado de trabalho? Muita gente esperava uma desaceleração, uma acomodação do emprego, mas aparentemente está vindo de maneira mais gradual que muita gente esperava. Por quê? Boa tarde. Boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos. Um prazer falar com vocês. Bom, sobre o mercado de trabalho, como você bem colocou, o mercado de trabalho segue bastante aquecido. Várias métricas apontam para isso: a taxa de desemprego baixo, rendimento num patamar alto, alto nível de demissões voluntárias, o que mostra o trabalhador também buscando novos postos, eventualmente ganhando salários maiores, o que é um outro indício de que a economia segue aquecida, especialmente no mercado de trabalho. E sobre a demora para o mercado de trabalho inflecionar, isso é verdade, mas vamos lembrar também que é natural que o mercado de trabalho seja o último setor da economia a reagir numa desaceleração normal. Então, existe uma resiliência, o mercado de trabalho tem sido surpreendentemente forte nos últimos meses, mas dentro de um contexto mais amplo, a gente sabe que esse é o último setor a inflexionar. E nessa ótica, mesmo que ainda a temperatura seja muito alta no mercado de trabalho, né, esteja bastante aquecido, a gente consegue, nos dados do CAGED, como você bem citou, ou mesmo na PNAD, que trouxe um retrato melhor, a gente consegue ver alguns sinais de arrefecimento. Ainda não são determinantes, é muito difícil saber se é um ruído ou se é um sinal, mas a verdade é que a gente consegue já listar, mesmo no mercado de trabalho aquecido, alguns sinais incipientes de que, eventualmente, a desaceleração está chegando lá. Essa falta de clareza, vamos dizer assim, no impacto da política monetária tão restritiva nos indicadores de atividade, e aí falando especificamente do mercado de trabalho, já que esse é o tópico sobre o qual a gente está debruçado agora, Rafael, por que será que esse canal não está funcionando, a transmissão dessa política monetária, ela não está funcionando plenamente, como indicaria, por exemplo, o livro-texto sobre política monetária, né? Sobe o juro, tem um juro restritivo, em tese a demanda reage e com vários sinais aí na atividade, na demanda das famílias, crédito, mercado de trabalho como sendo um dos últimos ali, mas tudo acaba reagindo. Esse canal está entupido? Se tiver, o que está entupido esse canal da transmissão da política monetária? Bom, a gente não acredita que o canal está entupido. O que a gente vê é que do início do ciclo para agora ocorreram alguns eventos, e alguns até anteriores ao início do ciclo de aperto monetário, que fazem com que a atividade econômica permaneça dinâmica ao longo desse ano, por exemplo. Então, vale lembrar que no início do ano a gente teve um PIB crescendo próximo de 1,5% no primeiro trimestre, impactado por um bom desempenho do agronegócio. Esse muito insensível à taxa de juros, mas que tem efeitos secundários na economia. Então, teve um setor, vamos dizer, acíclico, que sustentou a atividade com efeitos secundários no início do ano, no primeiro semestre, o que mascarou o efeito da taxa de juros. Outro fator, a gente veio de anos onde os estímulos à renda foram bastante fortes por parte do governo federal. Então, a gente também vê que o mercado de crédito para pessoa física, por exemplo, ele permaneceu mais resiliente com uma taxa de juros alta, porque a renda crescia muito forte, né? Quando a gente olha a parte de PJ, houve uma alteração estrutural no mercado, onde as empresas acessam mais o mercado de emissões de dívidas, no mercado de capitais, diferentemente de tomar o crédito bancário. Então, aqui também pode ter havido um fator que gera essa percepção de atraso da política monetária. Então, a gente tem o agro, tem a renda das famílias, tem essa questão do mercado de capital, e quando a gente coloca tudo isso no somatório, pode ser as razões por detrás dessa percepção de que a política monetária tem demorado mais para fazer efeito. Mas tem uma frase muito Sim. conhecida entre os economistas e que o Banco Central usa, é que a política monetária ela atua com longas e incertas defasagens, né? E pode ser o que a gente está vendo.
Então, ainda não está muito claro o efeito da política monetária, mas ela tem ocorrido ao longo do tempo. E aí, voltando a falar, então, do mercado de trabalho, qual é o teu cenário para os próximos meses? Como o desemprego deve se comportar de agora até dezembro? Haverá uma acomodação dessa capacidade da economia de gerar postos e aí com uma consequente elevação da taxa de desocupação? Ou isso só virá em 2026? Bom, a gente acredita que até o final do ano o mercado de trabalho deve acumular sinais de desaceleração, mas ainda não deve inflexionar. Então, a gente pode ver de duas formas, com o ajuste sazonal e sem o ajuste sazonal. O número divulgado pelo IBGE não faz ajuste. E no final do ano, a gente tem o fenômeno de contratação de temporários. Então, nessa métrica, a gente deve ver a taxa ainda caindo ao longo do tempo. Já na taxa com ajuste sazonal, que desconsidera essas questões pontuais do final do ano, provavelmente a gente começa a ver, como já está vendo no último mês, uma maior estabilidade desse processo. E para 26, a gente acredita que a inflexão deva chegar. Isso é uma crença ainda, é uma projeção. Como eu comentei, a gente vem sendo surpreendido com o mercado de trabalho mais forte do que esperado nos últimos meses, e eventualmente pode ser que leve um pouco mais tempo a desaceleração. Mas agora, diferentemente do passado, a gente já tem os outros setores da economia mostrando uma desaceleração, então uma desaceleração que a gente pode considerar pouco mais generalizada, e no próprio mercado de trabalho já tem alguns sinais. O que dá para a gente esse conforto de que tudo bem, a taxa não inflexiona agora no final do ano, mas isso deve ganhar tração ao longo de 2026. E, Rafael, no relatório de política monetária, eu que sou velho tenho dificuldade de falar relatório de política monetária, para mim é o relatório trimestral de inflação, o RTI. No último, mencionaram o impacto desse negócio aqui que a gente carrega no bolso, né, da economia digital, da economia do compartilhamento e como isso tem afetado a capacidade da economia de gerar ocupações, postos de trabalho. Você acha que uma parte dessa explicação para esse mercado de trabalho tão resiliente, né, mesmo com o juro a 15, pode ser explicado por esta nova economia digital, essa nova economia do compartilhamento que tem gerado postos que, sei lá, 10 anos atrás eles não existiam? Acho que isso é uma verdade, isso pode estar acontecendo. O que muda, eventualmente, a elasticidade, ou seja, a velocidade que o mercado de trabalho responde à política monetária, mas como a política monetária afeta a economia de forma geral, mesmo esses postos de trabalho da nova economia ou atrelados à tecnologia, eles sofrem com a desaceleração ao longo do tempo. Então, vamos supor que os trabalhadores tradicionais comecem a incorrer em um crescimento da renda mais fraco ou alta do desemprego. Eventualmente, isso vai chegar no consumo desses serviços que a gente utiliza pelo celular. Então, acho que isso pode mudar um pouco a velocidade, por exemplo, de resposta, pode ser mais rápido, mais devagar, por ser informal, mas não altera o efeito da política monetária, que, em última instância, deve se traduzir numa desaceleração da economia e do mercado de trabalho de forma generalizada. Esses setores que você citou, esses serviços do celular, diferentemente do agro, que a gente citou há pouco, que é mais acíclico, esses serviços são mais dependentes da renda e, portanto, não estão imunes, né, à desaceleração da economia. O que a gente pode discutir é se uma alteração mais estrutural na força de trabalho, por faixa etária e etc., faça com que a taxa de desemprego ao longo do tempo tenha um patamar diferente daquele que a gente verificou nos últimos anos. Mas, em termos cíclicos da geração de vagas de emprego, me parece que esses setores de serviços que a gente consome pelo celular, por exemplo, eles são serviços cíclicos, né? Então, se a renda cai, eles vão sofrer e, portanto, as pessoas empregadas nesse setor também devem ter repercussão nos seus empregos. Não, interessantíssimo. O Rafael está nos contando que, na verdade, isso pode, de fato, ter um impacto estrutural, por exemplo, no nível de ocupação da nossa economia, né? Ali do pleno emprego, eventualmente, sei lá, nesse tipo de indicador, mas reage à situação da atividade como qualquer outro tipo de emprego, não importa ele se é só com papel, se é só digital. E aí, Rafael, em 30 segundos, quando para o Daycoval vai começar o corte de juro? É neste ano ou só no ano que vem?
O nosso cenário contempla a primeira reunião de 2026, mas a gente pode considerar que, dadas as últimas comunicações do Banco Central, o viés é de postergação, o que já era o título do nosso último relatório, acreditando que, eventualmente, o corte teria que ser postergado por uma atividade econômica mais forte. Então, março começa a ganhar força nessa nuvem de palavras aí de Rafael Cardoso, economista-chefe do Decoval, aqui, nosso vizinho de Avenida Paulista. Obrigado pela conversa, meu caro. Um abraço. Um abraço, eu que agradeço. Até a próxima. Tchau, tchau.